Eliseu. A Bíblia é bem clara quando Deus dá ordem ao profeta Elias para que fosse nas regiões de Abel-Meloá para ungir, para separar, para chamar Eliseu para o ministério profético. Mas algo me chama a atenção. Eu quero compartilhar com você, ouvinte da palavra de Deus. Qual era o ofício desse profeta Eliseu? Ele era arador de terra. A Bíblia vai dizer que ele trabalhava arando terra. Talvez você não saiba, mas quem arava a terra no passado sofria um pouco com a sequidão das terras do deserto. Muitas das vezes a terra era boa para o arado, porém muitas das vezes a terra tinha pedra, a terra era irregular, e o profeta, com o seu arado sobre os ombros, sendo guiado por 2 bois, ele acertava aquele terreno para o plantio, para o cultivo daquilo em que ele havia planejado. Ora, a Bíblia vai dizer que quando Elias passou pela região de Abel-Meloá, a Bíblia deixa claro o seguinte, que Elias tirou de sobre si a sua capa e lançou a sua capa sobre Eliseu. Ora, Eliseu identificou, ele ficou sabido que quando a capa passou sobre o seu ombro e quando a capa bateu sobre a sua vida, era a importância de um profeta estar o chamando, o convidando para exercer esse ministério profético. Ora, esse Eliseu, segundo a Bíblia Sagrada, quando ele arava a terra, ele era guiado por bois. Ele trazia em seu ombro o arado, mas quem puxava Eliseu era o boi. Quem guiava pastor Josafá, Eliseu, era o boi. E eu agora, na intuição do Espírito de Deus, quero lhe falar algo muito importante, que o boi, ele nada mais, nada menos do que produz carne, e a carne não pode guiar o homem. Quem guiava Eliseu, segundo a Bíblia Sagrada, quem guiava Eliseu era o boi, ou melhor dizendo, em uma palavra espiritual, quem guiava Eliseu era a carne. E quem é guiado pela carne, segundo o que é entendido por nós, a prostituição em seus desejos. Quem é guiado pela carne, mais cedo ou mais tarde, vai querer procurar alguma coisa para alimentar os seus desejos. E segundo a Bíblia Sagrada, quais são os desejos da carne? Prostituição, lascívia, adultério, fornicações. Ora, quando eu vivi uma vida que eu ainda estava longe, sem conhecer a meu Deus, eu era também guiado pela carne. Passei 18 anos da minha vida enfiado na lama, mas um dia passou um profeta na minha vida que lançou a capa sobre mim, e há 144 meses que eu prego a palavra do Senhor sem parar, todos os dias evangelizando, pregando dia após dia, porque eu assumi o ministério que havia me incumbido um profeta. O profeta passou perto de mim, lançou a sua capa sobre mim e disse: tu serás profeta na terra dos viventes. Ora, a Bíblia vai dizer que quando Eliseu entendeu que o chamado era para ele, que
e ele precisava exercer o ministério profético. A Bíblia vai dizer que ele pede para Elias, preste atenção, deixa eu voltar para a casa do meu pai e para a casa da minha mãe, para que eu possa beijá-los. A Bíblia vai dizer o seguinte, que Eliseu foi, mas Elias relembrou a ele dizendo: tu vai, mas tu lembra do ofício que eu te dei. Lá vai agora Eliseu voltando para a sua casa. Lá vai Eliseu indo em direção da casa da sua mãe e da casa de seu pai. A Bíblia vai nos deixar bem claro que agora vai Eliseu pelo meio do caminho com a palavra que Eliseu lhe havia proposto. Lembra-te do ofício que eu lhe dei. Lembra-te da chamada que eu lhe propus. Lembra-te que eu te chamei para ser profeta. Lembra que eu te chamei para fazer a diferença. A Bíblia vai dizer o seguinte, que Eliseu, quando chega na casa de seus pais, ele os beija, ele se despede, trazendo boas novas. Quais eram as boas novas? Que Eliseu, aquele que sofria no campo, deu para os seus pais. Eu posso observar Eliseu dentro de sua casa alegre, todo sorridente, virando para o seu pai dizendo: pai, aleluia, olha, eu estava no campo, na última fileira dos bois, quando de repente veio um profeta. Aquele profeta era diferente. Ele arrancou a capa de sobre si, passou sobre o meu ombro e disse que eu tinha um ofício, e disse que eu tinha uma chamada, e disse que era para eu andar após ele, porque ele me faria um profeta na face da terra. Agora eu vejo ele falando para sua mãe: mãe, bora, eu não vou estar muito tempo aqui com você, mas eu vou ter que pregar para Israel, eu vou ter que evangelizar em Israel. Agora a Bíblia vai dizer que antes de Eliseu voltar para o encontro de Elias, a Bíblia vai nos ratificar uma coisa que precisamos fazer para assumirmos o ministério profético e o chamado de Deus para nossas vidas. Então me explica, pregador. Eu vou lhe explicar. Antes de ir em encontro ao Elias, a Bíblia vai dizer que ele pega 2 bois e pega o arado que ele carregava. Esses 2 bois significa as 2 coisas que faziam Eliseu sofrer. Agora, o que ele faz? A Bíblia vai nos falar e nos deixar bem claro o seguinte, que Elias agora, Eliseu mata esse boi, e o arado que tanto machucou o ombro dele, ele queima e faz um churrasco para queimar aquilo que o fazia sofrer. Meu querido e minha querida, hoje nós aqui estamos pregando o Evangelho de Cristo. O Evangelho é a capa do profeta. O profeta somos nós que aqui estamos profetizando sobre a sua vida. E essa região da fazendinha não é outro lugar senão Abel Meloá. E você não é outra pessoa senão Eliseu, uma pessoa que está ouvindo o chamado profético. Então receba esse chamado profético sobre a tua vida e não tarde em matar o boi que te faz pecar na terra. Aleluia! Aleluia! Cada um tem seu boi. Cada um tem seu boi para matar. Cada um tem sua parte da carne que precisa matar. Eliseu matou logo tudo de uma vez. Eliseu matou vício. Eliseu deixou de lado o tráfico. Eliseu deixou de lado a prostituição. Eliseu deixou de lado a cocaína. Eliseu deixou de lado tudo só para seguir o chamado profético. Se você está ouvindo a minha voz, te prepara, porque a capa está batendo na tua vida. Te prepara, porque Eliseu, tu vai ser profeta em Israel. Glória a Deus. Isso é só para quem acredita. Quem está vivo, diga glória a Deus.
tudo que prejudicava Eliseu, ele deixou de lado. Tudo que fazia Eliseu sofrer, ele deixou de lado. Por quê? Porque ele atentou para o chamado profético na sua vida. Ora, talvez você não saiba, mas quem arava a terra no passado tinha o seu ombro marcado e geralmente andava curvado pelo peso do arado em seu ombro. Mas quando Jesus nos chama, quando Jesus nos capacita, quando Ele olha para nós e diz: agora tu vai tomar sobre si o meu fardo, porque o que você levava era pesado, te machucava, te fazia andar todo tortinho. Mas nessa tarde eu te chamo, larga esse fardo pesado de pecado e vem na minha direção, porque o meu fardo é leve, o meu chamado é um chamado de fogo para a tua vida. A Bíblia vai dizer, pastor Josafá, que Eliseu matou o boi. Mas só que, olha que interessante esse mistério. O boi significa aquela parte que nos impede de aceitarmos a Jesus, evangelista. O boi significa aquela parte que nos impede de aceitarmos a Jesus. E todo bom açougueiro, pastora Lucília, tem uma boa faca. Tacalamai, o fai, o queto, o lamatu calaxanara. Todo bom açougueiro tem a sua boa faca. Mas pregador Peixeira, mas pregador, tem sido tão difícil, pregador, eu largar o vício do cigarro. Pregador, tem sido tão difícil eu largar a cachaça, pregador. Isso é um boi que precisa morrer. Mas eu tenho a resposta para a tua vida. Se tua faca está cega, Jeová tem um esmeril santo para afiar a tua faca. E esse boi vai ter que morrer. E é hoje. É hoje, hein? Jesus de Nazaré. É hoje, é hoje, é hoje, é hoje. É hoje que esse boi vai morrer. Está difícil, mas para Jesus nada é impossível. Eu vivi 18 anos, meu irmão, na lama. Minha faca estava cega. Mas Jesus desceu na terra e diz: eu vou fiar tua faca, você vai arrancar essa parte que te faz pecar, que não consegue mover você em minha presença, em minha direção, e você vai passar a caminhar na minha presença. E não deu outra. Quando Jesus afiou minha faca, rapaz, mas eu depenei tudo, arranquei tudo que não prestava. Vício de cocaína foi arrancado, prostituição foi arrancada, porque a faca estava afiada. Agora presta atenção, a peixeira de Jeová está aqui. Escute mais uma vez o que eu vou te falar. Há certas partes do corpo do boi que se dividem em 29 pedaços de carne. 29. Se você pegar o filé mignon, é fácil de cortar. Tem pecados que são fáceis de você se libertar através do sangue, mas tem outros. Vai cortar mocotó. Você sabe o que é o seu mocotó? O seu mocotó, meu irmão, é esse vício que você não consegue largar. O mocotó é a prostituição, pastor. O mocotó é o adultério. O mocotó é a falta de força que você tem de vir para a presença do Deus Todo-Poderoso. Mas o Deus de Israel, Ele está nessa tarde aqui. Os profetas que aqui estão, e a palavra é a capa. Ela está batendo no teu ombro e está te chamando para uma responsabilidade. Ou você vem profetizar, ou continua sofrendo debaixo de um fardo pesado.
que tente machucar. Aleluia. É com você.